me confirmar. Aleluia. 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 13. Enquanto você procura a palavra em apreciação, eu quero externar a Deus a minha alegria, a minha gratidão em poder estar com os irmãos, pedindo perdão porque era para mim estar aqui sábado passado, como foi dito, e por percalços e acontecimentos diversos não podemos estar aqui, e quero pedir perdão ao pastor, que Deus possa lhe abençoar, grato a Deus pela confiabilidade, que Deus possa lhe enriquecer. Abraçando o Senhor, eu abraço a todos os obreiros, pastora Cirlei, Deus abençoe. Abraçando a senhora, eu abraço a todas as mulheres de Deus, aleluia, a todos os irmãos, ao missionário Marcos Vinícius, um amigo que ganhamos nessa caminhada. Provérbios 17 diz em todo tempo: um amigo na angústia nasce o irmão. Tem sido o irmão cantor, Tatiana. É isso? Deus abençoe, viu? Aleluia. Você não se conhece nenhum, mas eu vi você cantando lá no meu amigo, pastor Cícero Souza, aleluia, que foi meu pastor em época de presbiteriano. E depois eu fui para Batista. Eu sou Batista, tá, querido? Então, vai com calma aí. Aleluia. Aleluia! Aleluia, Jesus. Que Deus possa lhe abençoar. Vem me sentar. Todos que tiveram a oportunidade, sinta-se abraçado pelo paulista. Eu sou de São Paulo, mas moro em Brasília. Amém? E viemos aqui falar um pouco de Jesus. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Versículo de número 13. Diz assim. Capítulo 9, versículo de número 13. Diz assim: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Comia sempre à mesa do rei. Comia sempre à mesa do rei. Tome seu assento dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queridos e amados, preste atenção. Eu vou ser bem breve para não causar enfado. E porque também daqui eu tenho que viajar para Natal. Eu prego em Natal numa vigília. Então eu vou ser bem breve para não causar enfado aos irmãos. Mas Jesus estava falando algo muito grande ali comigo. E eu quero atribuir ao seu coração nessa tarde. Entenda bem, queridos, que quando nós falamos de mesa, nós entendemos que Israel sempre foi uma nação que gostava de dar banquete, que gostava de banquetear. Não é à toa que crente gosta de comer, vem da descendência já. Todo Israel gostava de dar banquete. Uma certa vez Davi deu um banquete para o reino, e quando todo mundo pensava que ele ia chamar meia dúzia, ele chama 24.000 pessoas para se assentar na mesa dele, para glorificar a Deus por quanto Deus tinha feito na vida dele. Israel sempre gostou de banquetear. Salomão prepara uma ceia de 7 dias e na sua mesa senta 67.000 pessoas para ver a grandeza que Deus tinha feito no seu reinado. E quando todo mundo pergunta por que do banquete, ele chama a rainha de Sabá com alguns moços até a cozinha dele e faz entender que o milagre não acontecia só na mesa, mas acontecia também dentro da cozinha, ao ponto que a história vai dizer que ela mexe na panela, e mexendo na panela ela observa o fundo da panela, e no fundo da panela estava escrito santidade ao Senhor. Israel sempre gostou de banquetear, Israel sempre gostou de dar festa. A nação de Israel sempre se preparou. Se você vê nas 6 festas principais de Israel, todas elas se apresentam de uma mesa. Deus sempre gostou de mesa, ao ponto de ele chamar Jesus e os discípulos para se assentar-se na mesa, para então comer com eles, porque na mesa acontece muita coisa boa. Na mesa se revela a verdade e a mentira. Na mesa se revela o teu amigo e o traidor. Como assim? A Bíblia vai dizer que Jesus estava sentado na mesa e perguntaram: quem é o traidor? Ele diz: aquele que eu der um bocado de pão molhado, esse vai ser meu traidor. Ah, não, você não.
que é a mesa onde Jesus estava, e haveria uma mesa que era a mesa igual a nossa mesmo. E a Bíblia vai nos dizer agora que Davi está reinando. Davi está reinando. E de repente ele para no seu palácio com insônia. E eu fico tão feliz quando eu leio isso. A história vai dizer que ele estava com insônia. Ele estava com insônia. E ele chama um dos seus amigos mensageiros e diz: prepara um livro de crônicas para mim. E lê alguma coisa aí para mim. E no livro de crônicas havia a história da aliança que ele tinha feito com Jonatas, o seu amigo. E ele diz: olha, a partir de hoje, aquele que tocar em mim, tocou em ti. Aquele que mexer contigo, mexeu comigo. Mas o tempo se passou, o tempo se passou. O tempo se passou. Olha para o teu irmão, diga: o tempo pode passar. Diga: o tempo pode passar. Alguém pode até esquecer de você, mas hoje Deus está tirando sono de muita gente ao teu respeito. Eu só estou abreviando. Então ele começa a ler a história de Mefibosete. E agora Davi dá uma ordem: traga ele depressa. E trouxeram, você já conhece essa história toda, trouxeram Mefibosete para o palácio. E a Bíblia vai dizer, e você leu comigo, e Mefibosete comia na mesa do rei todos. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu daria a mesa que falava, a mesa que porque eu encontro algumas coisas aqui. Que coisas? Primeira coisa, a Bíblia vai nos dizer, e a história vai nos dizer, que Mefibosete, ele tinha que ser carregado para sentar à mesa. Ele não conseguia ir para a mesa sozinho. A primeira coisa que eu aprendo nessa tarde com essa palavra é que eu e você não conseguimos nada sozinho. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: eu sou fraco, mas eu com o meu povo sou uma fortaleza na mão de Deus. Tem gente que se acha tanto que pode, que faz, quando aqui Mefibosete não podia ir para a mesa sozinho. Você não veio para essa tarde sozinho. Jesus chamou um amigo para ir contigo. Estamos vivendo uma geração que acha que pode fazer tudo sozinho. Olha para o teu irmão, diga: tudo sozinho. Tudo não é nada. Agora tu comigo. É por isso que a Bíblia vai nos dizer, aleluia, é melhor que andem dois ou três, porque se um cair o outro, olha para o teu irmão, diga: tu não pode ir para a mesa sozinho. Para sentar na mesa você precisa de alguém. Para estar diante da mesa você precisa de alguém. Pega na mão do teu irmão, pega na mão do teu irmão, diga: me valoriza, cuida de mim, porque amanhã pode ser eu que vou te levar na mesa. Amanhã pode ser eu que vou te abençoar. Quem acredita, levanta a mão para cima. Eu acho tão interessante que tem gente que não lê a Bíblia, que desvaloriza tanto o irmão, desvaloriza tanto o amigo, desvaloriza tanto o próximo, que esquece que agora Pedro, ou seja, Tiago e João, chamam Jesus no canto de Jesus: deixa eu assentar à sua direita e meu irmão à sua esquerda. E Jesus diz: não posso. Por que não pode? Nós somos seu discípulo. Não posso, porque o lugar já está